Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de compartilhar. É um devocional, sempre é um prazer compartilhar esse devocional consigo. E eu quero compartilhar esse devocional baseado no texto bíblico. Livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 24. O segredo de andar com Deus. A Bíblia diz que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, essa expressão, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, esta expressão ela fala de relacionamento. Um relacionamento que está além de ter, é o relacionamento de ser. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis ainda, no capítulo 6, versículo 9, a Bíblia explica que um outro homem também, por nome de Noé, Noé andava com Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 8, o versículo 29 do Evangelho que escreve João, Jesus ele diz que desfrutava da companhia de Deus, porque fazia tudo que Deus agradava. Então nesta oportunidade, eu quero compartilhar essa palavra sobre esse segredo de andar com Deus. Andar com Deus é uma atitude, andar com Deus é uma ação, andar com Deus é um momento, andar com Deus está intrinsecamente ligado ao relacionamento Deus e homem. O primeiro benefício, quando nós andamos com Deus, é que quem anda com Deus, ele anda em caminhos mais altos. Quando o profeta Isaías está profetizando, no capítulo 55 do seu livro, o versículo 9, ele diz a expressão do próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso, dizendo: assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. A história de Noé na Bíblia, ela é muito pequena, são poucos trechos, em especial o capítulo 11 de Hebreus, versículo 5, e no livro de Judas, menciona sobre Noé, o sétimo. Mas agora, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, não foram simplesmente em um ano que Noé ou Enoque andou com Deus. Não foi simplesmente uma semana que ele andou com Deus. A Bíblia diz que ele viveu 365 dias. E o texto sagrado cria-se algo para subentender aqui, que por todo este período Enoque andou com Deus. Fazendo uma exegese nesse texto, dá para se perceber que não tinha nenhum único dia na história em que Enoque abandonou a companhia de Deus. É tão maravilhoso andar com Deus. Enoque compreendeu isso, Elias compreendeu isso, Davi compreendia isso. Os discípulos entenderam a duras penas, mas entenderam que era melhor andar com Deus. Porque no Salmo de número 139, o salmista usa expressões muito particulares do relacionamento. Ele diz: tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu deitar, o meu levantar, tu estás comigo. Essa expressão diz a palavra do Senhor de um relacionamento muito perto, muito próximo, como diz o espanhol, muito cerquita de nós outros. E agora quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo porque existem pessoas que eles têm uma dimensão de compreensão de Deus muito elevada, muito além do que vamos chamar os meros mortais. É porque quando ele resolve andar com Deus, quando ele se coloca na altura, na posição de andar com Deus, os caminhos são mais altos, as revelações são maiores, as bênçãos são maiores, os resultados são maiores, porque quem anda com Deus, ele anda em caminhos mais altos. O segundo fator que acontece na vida de homem que anda com Deus é que ele não vê no âmbito da naturalidade. Ele não vê no âmbito do que o iluminismo entende. Não vê no âmbito do que a alta crítica propaga. Mas ele vê no âmbito de Deus. O salmista Davi, um homem que andou com Deus, um homem que tinha uma intimidade profunda com o Senhor, um homem que diz que a misericórdia e a bondade do Senhor seguiria todos os dias da sua vida. No Salmo de número 121, o salmista está celebrando o Senhor. E ele diz: no momento da aflição, eleva os meus olhos para o monte.
De onde me virá o socorro? Há uma interrogação. Quando o diabo diz, eu quero ver o que o salmista vai responder agora, eu quero ver o que ele vai sentir agora ele vai desistir. Ele diz, não, o meu socorro está acima das montanhas, está acima das galáxias, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem anda com Deus, ele vê no nível de Deus, ele tem a visão de Deus. Terceiro fator que acontece na vida de alguém que anda com Deus é que ele tem esperança. O livro das Lamentações de Jeremias é um livro muito particular na Bíblia, porque ele traz para nós 3 expressões do pensamento hebraico. O livro de Lamentações, ele traz profecia, ele traz ritual e ele traz sabedoria. É impossível andarmos com Deus sem viver as profecias, é impossível andarmos com Deus sem obedecer o ritual que ele determina, é impossível andar com Deus se não tivermos sabedoria. É por isso que quando alguém pensa, agora Jeremias vai desistir, Jeremias quer oclófago. Oclófago quer dizer, o indivíduo tem medo de falar às multidões, e agora Deus levanta ele de sua criança. Não é uma criança. Todo mundo que eu mandar você ir, você vai falar, vai profetizar minhas palavras. Eu tenho colocado as minhas palavras na tua boca. Jeremias agora é colocado diante de algo muito grande, andar com Deus. E quando alguém pensa, Jeremias vai desistir, ele escreve em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele diz, agora eu vou falar do que me dá esperança. E quando nós vamos ler o versículo 22, ele diz, a misericórdia, ou as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. De repente o adversário assoprava no ouvido, ou nos ouvidos de Jeremias, dizendo, Jeremias, eles vão te matar. Jeremias, eles vão te prender. Jeremias, eles vão acabar consigo. Mas Jeremias diz, não, as misericórdias se renovam a cada manhã. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o profeta Isaías, ele coaduna, ele interage com Jeremias no capítulo 58, versículo 11, quando o Senhor promete, mesmo em terra árida, ele vai fazer a alma ser farta, vai viver mananciais de águas, rios caudalosos. E agora no capítulo 3 do livro de Lamentações, versículo 23, Jeremias fecha e bota um ponto final dizendo assim, olha, grande é a tua fidelidade. O quarto fator que acontece na vida de um homem que anda com Deus. Noé andou com Deus porque era justo, Noé andou com Deus porque era íntegro. E a Bíblia explica que a fidelidade do Senhor é característica marcante de quem anda com Deus. Aí alguém pergunta, por que eu preciso da fidelidade de Deus? É porque sem a fidelidade de Deus na nossa vida, nós vivemos ao léu, nós dependemos do acaso. Mas porque a misericórdia e a fidelidade em especial está sobre a nossa vida, Deus não pode negar a si próprio. Ele manda o apóstolo Paulo escrever na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 13. Ele diz, olha, não vem tentação que não seja humana. O Senhor não vos deixará ser tentado além da vossa capacidade. E junto com a provação, junto com a tentação, ele traz o escape. O segredo de andar com Deus. Jesus revela, João escreve no capítulo 8, versículo 29. Ele diz, o Pai está sempre comigo porque eu faço tudo que lhe agrada. Sabe por que Enoque andou com Deus? Deus teve tanto prazer nisso que o tomou sem passar pela morte. O escritor aos Hebreus revela no capítulo 11 e o versículo 5 que ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Deus diz, eu não posso deixar este homem aí porque ele me agrada, ele tem que estar mais próximo de mim. Quando o Senhor faz uma promessa para Abraão no capítulo 12, Deus revela a dimensão da promessa no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 15, Deus promete que é o escudo de Abraão, mas no 17 ele traz uma recomendação, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor estava dizendo para Abraão, não afaste da minha presença, mantenha a integridade no pensamento, mantenha a integridade na atitude diária, mantenha a integridade na devoção e na adoração. Por isso nesta manhã,
se a tua vida passa pelo caos, se a tua vida passa pelo problema que você não consegue solucionar, começa a olhar o que a palavra diz. Quem anda com Deus anda em caminhos mais altos. Quem anda com Deus tem a visão de Deus. Muitas vezes Deus vai permitir você ficar 10 anos na luta, mas não é tendo a visão no nível da luta, é a visão no nível que Deus olha, olhando do alto, de onde vem o socorro. Quem anda com Deus, ele vai desfrutar da esperança que não morre, que não murcha, que é imarcessível. E ele vai desfrutar da fidelidade de Deus. Por isso vale a pena andar com Deus. A melhor companhia é Deus. Ele não te abandona, Ele te entende, Ele te conhece, Ele tem um céu reservado, mas é preciso viver de forma profética com Ele, vivendo as revelações desta palavra. É preciso viver o ritual com Deus, não amar o mundo, andar como Deus anda, cumprir toda a vontade de Deus. É preciso também viver a dimensão do relacionamento profundo com Deus, porque aquele que busca o Senhor, ele encontra o Senhor. Deus, nesta manhã, Ele te convida a andar com Ele. Por que deixaste de andar com Deus? Por que trocou Deus por coisas materiais e efêmeras? Por que trocaste Deus por um banquete de Belsazar, por um banquete de Nabucodonosor, por um banquete da Babilônia? O mundo, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que anda com Deus, ele permanece para sempre. Porque quando seus olhos fecharem aqui, Deus rasga toda uma eternidade de glória para a sua vida. Por isso, nesta manhã, eu quero te convidar a retornar, a regressar. Lembra de onde caíste. Pratique as primeiras obras, e o Deus Todo-Poderoso vai voltar a andar consigo. Não é andar com Deus na camiseta dizendo eu ando com Deus. É andar com Deus no coração. O cristianismo é a única religião que existe em que Deus habita dentro do adorador, porque Deus tem interesse de andar consigo. Oremos uma vez mais. Deus santo e maravilhoso, eu te louvo, Senhor, nesta manhã, porque, Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de andar com o Senhor. Não deixe que nós venhamos trocar essa companhia eterna, essa companhia gloriosa, por coisas efêmeras, coisas pecaminosas, coisas que acabam aqui. Mas eu te peço, ajuda o teu filho a retornar para a tua presença. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Não deixe de andar com Deus.